Pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Diego, Jennifer. Hoje eu convidei os dois para conversar comigo sobre paleontologia. Eles trabalham com paleontologia. O Diego é licenciado em ciências, me corrija se eu estiver errado, e a Jenny é formada em geologia, né? Ambos da UFPR, tá certo ou não? Certinho, isso aí. Então, perfeito. Então, a primeira pergunta que eu já lanço para vocês, eu não quero falar muito, é como que vocês foram parar nessa tal de paleontologia? Como que foram chegar nisso daí? Eu acho que é legal a Jenny comentar a história dela primeiro, porque é um caminho um pouquinho mais tradicional, né? Ela vem da geologia e tudo mais. O meu é um pouquinho meio fora da curva, então acho que compensa ela começar contando um pouquinho como que ela veio parar aqui. Bom, eu sempre tive interesse em paleontologia, né? Aí quando eu estava fazendo a graduação, a gente aqui na UFPR, a gente tem a disciplina de paleonto no segundo ano. E daí eu e minha amiga, a gente interessada em paleonto, a gente foi conversar com a professora, né? Para ver se tinha alguma iniciação científica, algum trabalho que a gente podia desenvolver aí na área, né? Aí não tinha nenhuma iniciação científica na época aberto, mas ela comentou que no laboratório tinha um trabalho de curadoria com os fósseis, né? De catalogar as amostras que chegavam dos campos e tal. E aí a gente aceitou, daí a gente começou então com esse trabalho, assim, catalogando as amostras. E aqui no nosso laboratório o acervo ele é muito de invertebrados fósseis, né? Então a gente começou com esse contato muito forte com os invertebrados, né? Então, acabei tendo essa familiaridade com os invertebrados, né? Aí, depois de um tempo, abriu vaga para iniciação científica, e daí eu comecei a fazer iniciação científica com vertebrados. E daí foi uma experiência bem diferente, porque eu sou da geologia, então, para descrever os vertebrados, a questão da morfologia e tal, foi difícil, porque eu não tinha muito essa parte biológica, então eu tive que aprender muito sobre escrever cada ossinho e essas coisas, então foi uma experiência bem diferente e bem legal. E daí depois, né, agora eu estou fazendo mestrado e eu, né, trabalhando com os vertebrados, eu senti muita falta mais dessa parte geológica, então eu acabei migrando de área e agora eu estou estudando a micropaleontologia, né. Bom, para quem não sabe, micropaleontologia, a gente trabalha com fósseis bem pequenos, né, precisa de lupa e microscópio, e como a gente trabalha com mais de um fóssil, a gente acaba lidando muito mais com a rocha também, né? Porque a gente tem que saber onde estava cada fóssilzinho. Então, a geologia acaba sendo muito mais expressiva, né, na micropaleontologia, daí por isso que eu acabei mudando para micropaleontologia. Mas acabei tendo esse caminho aí meio diverso em várias áreas da paleontologia. E foi isso. Muito legal. E tu, Diego, como que foi parar nisso aí? Então, cara, eu tava comentando, o meu caminho é um pouco diferente, né? Como eu não vim de uma formação nem da biologia e nem da geologia, como é de costume, eu vim das ciências e da licenciatura mesmo. A minha formação, ela é quase que puramente pedagógica, tem um viés de transformação e tal. Eu podia ficar falando horas aqui só sobre a minha formação. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar disso. Então, mas eu vim dessa formação. Só que dentro da universidade, do setor em que eu participava, existia um programa de extensão. Ele ficou tão grande ao ponto de se tornar um programa, não só um projeto. E lá a gente fazia algumas atividades de extensão, de ensino, pesquisa. E uma delas foi a gente montar uma exposição sobre o passado da Terra. E lá eu comecei a ganhar um interesse com paleonto, um pouquinho de geologia e tudo mais. E tá, essa exposição passou assim e ficou plantada aquela sementinha ali. E nisso tinha um rapaz que estava desenvolvendo um projeto dentro do programa em que ele não conseguiu terminar. Daí o coordenador do projeto chegou para mim e falou: Diego, tem um trabalho para você. Tu precisa terminar esse livro de paleontologia, que na verdade é um board game. Ele é um board game de paleonto e que acompanha um livro junto, é sobre paleontologia no Brasil, sobre museus e tudo mais. E ele falou: toma isso aqui, você tem até tal data para me entregar. Eu falei: tá bom, vou tentar. E nisso tive que pesquisar pra caramba, dinossauro e outros fósseis, não sei o que é paleonto, como se formam fósseis. Nossa, isso começou a me consumir ali assim e tal. Eu quase que deixei a graduação no segundo plano e foquei muito nesse projeto. E fiquei fascinado pela paleonto. Daí, o meu projeto de TCC foi sobre como a paleontologia é representada nos livros didáticos.
eu peguei alguns da região, de escolas em que eu atuava com outros projetos e tudo mais, e fui estudando para ver. Será que aparece paleontologia do Brasil aqui? Será que não? Aparece muito dinossauro e não outros fósseis que são tão legais quanto? E fui me aproximando, e daí eu convidei a professora Cristina, aqui de Curitiba, para ser minha banca. Falei, Cris, o que você acha do meu TCC e tudo mais? E nisso a gente começou a se aproximar um pouco, e eu mostrei o projeto e tudo mais. E nisso o meu orientador de TCC falou, tu não quer fazer tipo um mestrado, uma coisa assim com paleonto? Fala com a Cristina. Pô, já que aquela sementinha plantada ali, eu fui atrás. Falei, Cris, eu quero estudar paleonto, mas eu não tenho um background que me favorece muito, ou seja, eu tenho uma deficiência enorme em geologia e até mesmo na biologia de morfologia, evolução e tudo mais, como é que eu faço? Daí a Cris falou, o desafio vai ser enorme, eu estou aprendendo um monte de coisa, você topa, eu tenho alguns materiais aqui que podem tipo, ser, entre aspas, assim, mais simples de trabalhar. Isso aí eu ri feio, porque eu peguei um material que até hoje ninguém sabe direito o que é. E daí eu falei, não, beleza, topo. E nisso eu comecei a me aproximar. Eu fui lá para a icnologia, no primeiro momento do mestrado. Eu comecei a trabalhar com traços fósseis, né? O que o comportamento animal ou vegetal deixa presente na rocha e como que isso auxilia nos estudos em geral, assim, como que a gente consegue entender os ambientes do passado, como que a gente consegue entender essas coisas através da icnologia. E daí com uma peça, assim, muito diferente do que a gente tem até hoje. Por sinal, o artigo tá meio que para sair, assim, a gente já tá na última revisão, amém. Então logo vai sair esse artigo com uma peça nova bem legal, assim, primeira do Brasil, quem sabe do mundo, bem diferente. E então aí eu me aproximei da paleontologia através da icnologia. Só que ao mesmo tempo também, da mesma forma que a Jane, assim, enquanto eu estava fazendo as disciplinas da pós-graduação aqui na geologia, eu comecei a me aproximar bem da geologia também. E vi que a geologia sedimentar era muito legal, e estava aprendendo muita coisa, ainda tenho muita coisa para aprender. E falei, nossa, dentro disso aqui, como eu consigo juntar a paleontologia, que é uma coisa que eu amo, e a geologia, que é uma coisa que eu estou me interessando muito. Então, a micropaleontologia, assim como a Jenny comenta, ela casa os dois muito bem. Eu ainda consigo fazer reconstruções paleoambientais, ainda consigo trabalhar com paleoclima, consigo trabalhar com 1 milhão de coisas com microfósseis e se aproximando bem da geologia. Então foi aí que no doutorado, assim, a gente quase que bolou um grande projeto, não é só eu e a Jenny que trabalhamos com micro, tem uma colega nossa também, a Raíssa, que está trabalhando com micro. Então a gente pegou um intervalo de tempo bem grande, falou, eu vou estudar um pedacinho aqui, a pessoa um pouco mais, a Jenny um pouco mais para cima, a Raíssa um pouquinho mais para cima, e quem sabe daqui a gente tem um grande estudo de micropaleontologia nessa bacia que a gente estuda. Porque até então, a nossa área de estudo, que é o grupo Itararé e um pouco do grupo Guatá, que é mais ou menos aí 300 milhões de anos, assim, um intervalo aproximado, tem pouco estudo utilizando microfósseis que não são de origem orgânica, de parede não carbonática, que são os palinomorfos. Estudos de palinomorfos tem abundantes, assim, o pessoal do Rio Grande do Sul é muito forte nesse estudo e nesses estratos, e utilizando outros microfósseis, como foraminíferos, ostracores em geral, a gente não tem quase nada. Talvez, assim, o pessoal tentou encontrar e não achou, pode ser o caso, mas o nosso rumo da nossa pesquisa já diz um pouquinho o contrário, a gente já está achando algumas coisas, e então a gente viu essa necessidade ali e está com esse grande projeto, e é aí que eu estou hoje junto com as meninas e com a Cris, a gente está nesse grande projeto de micropaleontologia para tentar entender um pouco, né, sobre o passado, os paleoambientes e tudo mais, e está muito legal. Então eu venho lá de uma licenciatura e caio aqui na ciência geológica, com microfósseis e sedimentos, e isso está muito legal. O aprendizado, assim, é maravilhoso. Pô, que legal, né? Eu acho que é interessante a gente ver... Peraí, eu vou segurar o microfone e ficar mais alto. É legal a gente ver que às vezes a gente só pensa na paleonto, a gente não, né? Mas, de modo geral, a gente chega na paleonto por causa de dinossauro, né? Todo mundo chega na paleonto por causa de dinossauro. Mas a gente depois descobre que tem 1 milhão de coisas diferentes. Tem os fósseis de mamíferos aí da megafauna, que tem 1 milhão de anos, ou até menos que isso, 10, 15 mil anos. Tem palinologia, de estudos de pólen. Tem iquinofósseis, né? Para os rastros fósseis. Até um amigo esses dias mandou uma notícia para mim. Olá, acharam uns cocô fóssil aqui, isso é normal? Eu falei, não, isso até que é comum, né? O tal do coprólito e tal. E tem os microfósseis, né? Então tem tantas áreas da paleonto e acabam ficando meio
escondidas, né, atrás dos dinossauros. Sim, e para vocês o caminho também foi esse? Começaram pelos dinossauros e depois chegaram ou não? Já chegaram em uma coisa diferente? Você quer comentar? Eu acho que assim, antes de entrar na graduação, os dinossauros era tipo o interesse, né? Assim, nossa, que legal, dinossauros, essas coisas. Mas depois que eu entrei na graduação, comecei a ver as outras áreas, eu vi que as outras áreas eram muito mais interessantes para mim, assim. Né? Tipo, eu acho vertebrados uma coisa extremamente biológica e tal. Eu acho legal, mas para mim estudar eu já acho difícil, assim. Eu já gosto mais das áreas que envolvem mais a geologia, né? Porque eu gosto muito dessa parte sedimentar e de interpretar os ambientes, né? Assim, tipo, isso aqui era um rio, isso aqui era um ambiente marinho. Eu acho essa parte muito interessante. Então, as outras áreas da paleontologia acabaram me interessando mais, assim, né? A micropaleontologia, a tafonomia, que é uma área que também estuda como que forma os fósseis, é muito interessante e envolve muito essa geologia. Então, mas os dinossauros acabam sendo aquela coisa que chama a gente para começar, assim, né? Como eu comentei ali, o meu caminho, a paleontologia surge muito na graduação. Até então, tipo, eu confesso uma certa influência também, Jurassic Park e outras obras que trazem dinossauros para a grande mídia, e eu acho muito importante para a paleontologia em geral, assim, porque eu pego a paleontologia também e coloco ela como uma ciência que ela pode aproximar muita gente da ciência em geral. Principalmente pelos dinossauros. São criaturas enormes, super apelativas, muito legais visualmente. A gente tem reconstruções maravilhosas. Atrás da Jenny ali tem alguns pôsteres que dá para ver com dinossauros da América do Sul, os grandes saurópodes, até tem a megafauna ali, um pôster do Rodolfo Nogueira, um pouco mais embaixo, só com dinossauros do Brasil. Isso é muito legal. Eu acho que é uma ótima porta de entrada, não só para paleonto, mas para a ciência em geral. Esse me pegou um pouco também. E eu acho que tipo, o meu interesse hoje com os dinossauros, que ainda permanece um pouco, é para usar eles como meio de aproximação da paleontologia de outras ciências. Eu, tipo, uso um pouco disso que eles já construíram, né? Pô, paleontologia de dinossauros, muito legal, vamos usar essa ponte que existe. Só que assim, a paleontologia não são só dinossauros. Olha que legal que são esses invertebrados aqui. Olha a megafauna e olha os insetos do carbonífero, assim, centopeias gigantes, escorpiões e um monte de coisa. Isso é muito legal também. Então, e a gente tem esse ideal, né? Nossa, os dinossauros dominaram o planeta por milhões e milhões de anos. Eles viveram, comparados com outros animais, eles viveram nada, assim. A gente tem estruturas de organismos quase que do Cambriano até hoje que se mantêm. Então, os dinossauros são muito legais, mas a paleontologia é tipo assim, eles não são isso aqui dentro da Paleonto. Só de microfósseis a gente tem centenas de milhares de espécies, comparados com algumas centenas, talvez, de dinos. Eles são muito legais, mas eles são só um bracinho ali que a gente usa para divulgar a Paleonto. Com certeza. Eu até me identifiquei com o que a Jenny estava falando dos vertebrados. Eu cheguei para paleonto, cheguei a primeiro ou segundo ano da faculdade, não lembro. Teve as duas disciplinas de paleonto, aí era na UFPR. Eu tive zoologia, eu ainda peguei a cadeira que tinha zoologia no primeiro bimestre, no primeiro semestre, depois paleonto 1 e paleonto 2. A paleonto 1 acho que era vertebrados e a 2 era invertebrados e plantas, não lembro. Mas eu lembro que foram 3 semestres estudando animais, né? E eu, nossa, achava o máximo, mas queria ver o dinossauro logo. Aí depois tu começa a ver lá as pegadinhas de trilobita, fala, nossa, que legal, pegadinha. Aí você começa a ficar seduzido por outras áreas. E lembrando que a Jenny falou, cara, vertebrados é difícil pra gente, principalmente que é da GEL, né? Porque a gente está acostumado com a parte estratigráfica. Eu fiz uma disciplina de paleontologia de vertebrados lá no Uruguai, porque eu fiquei 6 meses estudando lá na universidade, no mestrado. E, cara, lá a prova é oral, cara. A prova final do curso é oral. Então, você passa o semestre todo identificando fósseis e a prova final é o professor na tua frente. Que fóssil é esse? De que formação é? Tem que pegar e falar na hora que fóssil é, que formação é, que bicho. Nossa, eu fiquei maluco, cara. Eu sofri bastante. E ele misturava coisa atual com coisa fóssil, mandava descobrir o que era sem dar nenhuma dica. Nossa, eu sofri. Aí eu até lembrei agora da Jenny falando isso, dos vertebrados, como é difícil para quem não é da biologia, e realmente é um desafio, né? Sim, você vai ver a descrição, você tem que escrever osso por osso, saber qual que é a conexão de um osso com outro. Nossa, é muito detalhe que você... E às vezes o formato de cada osso já indica uma coisa. É muito difícil pra gente que não tem essa origem mais da biologia.
Mas esse desafio que vocês enfrentam, assim, de modo geral, dentro dos vertebrados e tudo mais, as questões da geologia também não deixam nem um pouco para trás. Eu falei, eu entrei com duas deficiências enormes no conhecimento, a geologia e a biologia. Eu tive que me virar muito. Então, eu até brinco com a Jenny, assim, e peço já desculpa aos professores que tiveram durante a minha trajetória do meu mestrado e quase metade do doutorado. Cara, eu fui entender o que é uma estratificação, tem 6 meses. Eu sabia o que era descrever, não, legal, rocha estratificada e tudo mais. Porra, mas o que é uma estratificação? Do nada, assim, acho que a Dani ou a Jenny estavam explicando. Tá, é isso. Nossa, o tempo todo, tão simples. Mas a geologia também não deixa a desejar. E como a paleonto funde muito essas ciências e N outras, né? A gente tem questões da física, da química, muita matemática, enfim. Mas tudo isso junto, assim, nossa, paleonto exige muita coisa. Um exercício de conhecimento muito engraçado, muito divertido e empolgante, meu. A todo momento tu tem que estar descobrindo uma coisa nova, é muito fascinante. Ô, Diego, até tu falando isso, agora eu lembrando de eu estudando a graduação, e é engraçado, a gente vai aprendendo uma coisinha de cada vez, estratigrafia, petrografia ígnea, petrografia sedimentar, petrografia metamórfica, mas é tudo ainda meio, nossa, tá, é isso, eu tenho que estudar para a prova, beleza. Cara, é só lá no final da faculdade que parece que tudo, plum, cai na cabeça de repente. E é mais ou menos a sensação que tu teve. Tu foi aprendendo e de repente E despenca na principalmente quando a cabeça. gente faz mapeamento, né? Não sei se foi pra você. Eu também, eu vi essas coisas tudo separado. Aí chegou lá no mapeamento, aí eu, tá, é pra isso que serve, porque no mapeamento você começa a juntar todos os conhecimentos pra conseguir mapear lá uma área, né? E, nossa, aí você começa, tá, então pra isso que serve essa estratificação, essa petrologia, nossa, aí junta tudo. É, e faz sentido, né? Parece que as coisas se Faz. encaixam de um jeito que tudo faz sentido. E tu já sabia tudo que precisava, só que nada tinha se encaixado ainda. Aí, de repente, tudo se encaixa de uma vez, né? Exatamente. Me contem um pouquinho sobre os microfósseis. Eu lembro que muita gente estudava microfósseis por causa do petróleo, né? Para entender as camadas, saber em que momento da história do planeta a gente está. Como é que tá as aplicações? O que vocês têm visto de pesquisas com microfósseis? Quais são as aplicações ou não aplicações, né? A gente tem que ter ciência base também para entender eles. Eu acho que a gente tem uma propriedade bem grande para falar disso. Entende bastante das questões geológicas, de tempo e tudo mais. Dá uma palhinha aí, Jenny, o que os microfósseis ajudam a gente a entender, tanto para a indústria quanto para o conhecimento. Uma coisa interessante dos microfósseis é que, como eles são pequenos, então é fácil da gente coletar e encontrar eles, né? Então, pensando na indústria do petróleo, que geralmente a gente só tem perfurações, né? E essas perfurações não são largas, né? Geralmente são os testemunhos que saem das perfurações são fininhos. Então, se a gente fosse só procurar um vertebrado, a gente ia ter só um fragmento do osso dele e não teria muita informação, né? Então, os microfósseis, por serem pequenos, são bem interessantes para a indústria do petróleo, né? E, além disso, a gente consegue geralmente achar muitos microfósseis. Então, com isso, a gente consegue ter várias informações. Então, a gente sabe, por exemplo, que os organismos eles evoluem ao longo do tempo e eles não voltam, digamos, a existir a partir do momento que eles são extintos, né? Então, com os microfósseis, a gente consegue ter uma noção de tempo sem usar uma datação radiométrica, né? A gente tem, digamos que, uma idade relativa dessas amostras, assim. Então, se, por exemplo, na indústria do petróleo, seu alvo é uma determinada idade, você vai olhando os microfósseis e vai sabendo se tem que perfurar mais ou se já chegou no seu determinado alvo, né? E uma coisa interessante também é que os microfósseis, eles também, a maioria deles são os formadores de petróleo, né? Geralmente essa matéria orgânica que forma o petróleo vem dos microfósseis. Então, alguns desses microfósseis, eles acabam maturando junto com a matéria orgânica para formar o óleo, e eles têm uma alteração de cor. Então, às vezes a gente consegue achar os microfósseis e, dependendo da cor que esse microfóssil tem, a gente sabe se ali a gente tem uma matéria orgânica que está imatura ou se é uma matéria orgânica que já virou um óleo, né, um petróleo, né? Então, a gente também consegue ter essa noção de se já tem petróleo ali para a gente conseguir encontrar, né? Coisa interessante também é que como os microfósseis geralmente são organismos pequenos, eles evoluem muito rápido, né, em comparação com organismos grandes. Então, essa resolução temporal deles também é muito boa para a gente ter noção das idades. E é caro para medir datação, né? Para quem não tem noção, para tu fazer uma datação de uma rocha é uma fortuninha, é uma mini fortuna, ainda mais com o preço do dólar agora, e sei lá, batendo recorde, não dá para sair datando tudo e às vezes nem dá certo, né? Tu tenta datar e principalmente para coisa sedimentar, às vezes não dá muito certo, porque tem a idade do grão, tem a idade da deposição, tem um monte de idades, né?
Então o isso pode ser um problema bom jeito de datar de um jeito mais prático e rápido e confiável até. Né? Sim, o problema é que das rochas sedimentares, como a maioria dos materiais são transportados, né, tipo, os grãos que formam as rochas sedimentares são transportados aí do continente, etc. Então, se a gente vai datar, não é exatamente a idade de formação daquela rocha, né? Às vezes é uma idade diferente. Então, os microfósseis ajudam bastante nessa parte. E também é uma Pode falar. análise, tipo, rápida, assim, né? Por exemplo, como são organismos pequenos, geralmente quando sai lá, eles já conseguem colocar numa lâmina e analisar bem rápido. Se fosse um macrofóssil, seria mais difícil. Não, e até te perguntar agora de curioso mesmo. De modo geral, é fácil então encontrar os microfósseis. Se eu for ali numa rocha sedimentar, num depósito sedimentar, tirar uma amostra que não seja, sei lá, de um deserto, seja do ambiente fluvial, de um ambiente costeiro, provavelmente eu vou encontrar bons microfósseis aí numa amostra. Não é tão difícil, né? Sim, provavelmente. O único problema é que tem a questão do intemperismo, né? Tipo, como são fósseis pequenos, às vezes eles intemperizam muito rápido. Então, mas como no caso da indústria do petróleo, geralmente são rochas frescas, né? Tipo, você acabou de perfurar, acabou de tirar a rocha, então vai ter muito microfóssil ali. Eles não vão ter oxidado, não vão ter sido destruídos, né? Por chuva, sol e essas coisas, né? Agora, quando você vai lá no afloramento, daí tem essa questão, né? Se a rocha está ali muito tempo exposta, né, à chuva e o sol, etc., o intemperismo, ela provavelmente esses microfósseis foram destruídos, né? Então, provavelmente tem eles, só que dependendo do intemperismo da rocha, eles podem estar destruídos. Além disso, também tem os métodos de preparação que tu pode colocar para um microfóssil. De novo, agora eu vou me ancorar na Jenny para ela comentar, porque essa é a pesquisa de mestrado dela. Ela coloca, assim, será que não existem microfósseis aqui? Ou será que essas rochas não foram bem preparadas para recuperar esses microfósseis? Porque quando a gente está trabalhando com palinologia, que foi o que eu comentei antes lá, em que muitas pesquisas buscam fósseis de pólen e esporos de plantas, esse processo destrói todos os outros microfósseis. Então, obviamente, tu não vai encontrar nada. Então, se a gente usa um método diferente, que é o que a Jenny faz no mestrado, para tentar descobrir se métodos diferentes têm resultados diferentes na hora de preparação, né, a gente pode encontrar esses microfósseis. Acho que ela pode comentar um pouquinho mais sobre isso, que pode ser bem legal. Então, nessa parte de palinologia, geralmente, quando a gente pega a rocha lá no floramento, a gente tem que desagregar essa rocha ou dissolver ela para pegar os microfósseis e botar lá na nossa lupa para estudar. Então, quando está trabalhando com os palinomorfos, né, eles têm uma estrutura orgânica. Então, geralmente a gente usa ácidos fortes para destruir tanto a sílica como os carbonatos. Então, se tinha algum microfóssil ali com carapaça silicosa ou de carbonato, ele é destruído, né? Então, aí a minha ideia é que, tipo, como tem muito estudo sobre palinomorfos nessas unidades que a gente estuda, então provavelmente os microfósseis que teriam ali foram destruídos. Por isso que esse pessoal que trabalha com a micro aí não acha os outros microfósseis, né? Então, a minha ideia é, tipo, tentar aplicar métodos diferentes para ver se tem uma resposta diferente, né? Se o método está interferindo nesse resultado, né? Porque é muito delicado, imagina, né? Já é delicado uma conchinha fóssil de um gastrópode, de um bichinho maior, né? Imagina de um foraminífero que, nossa, é minúsculo. Qualquer coisinha, tanto o intemperismo quanto do tratamento da rocha, tu acaba perdendo. Ainda mais com ácido, realmente, para tu ir separando a amostra, mandar para uma análise, etc. Geralmente tu vai fazendo as camadas de ácido, né? Ácido, etc. Para ir tirando o que você não quer. Só que com isso acaba indo outras coisas juntos, né? Então não faz todo sentido isso, é uma coisa de metodologia. E esses trabalhos de metodologia, Jenny, e até aproveitando, eu acho que são muito importantes. Às vezes a gente faz a coisa sem refletir sobre a metodologia, sobre o que a gente está fazendo, né? Eu acho esse tipo de trabalho muito importante. Sim, até quando a gente começou a trabalhar com micro e estava estudando sobre métodos, eu senti essa carência na literatura, sabe? Eu fui procurar, como que prepara os microfósseis e você não acha muita coisa. Então eu falei, se não acha muita coisa, então acho que eu vou trabalhar com isso exatamente. Né? Eu senti uma falta assim, de descrição mais detalhada sobre os métodos e essas coisas. Assim. E às vezes os trabalhos que são usados são trabalhos muito antigos, assim, né? Tem poucas pessoas trabalhando com isso recentemente. Legal, legal. Agora eu vou fazer uma ponte para outro mundo, vou até aproveitar um pouco da experiência do Diego lá com o board game, que trouxe ele até a paleontologia. Como que vocês acham que a paleonto, de modo geral, seja nos microfósseis ou nos macrofósseis,
eles podem ajudar a gente no ensino, na educação, para trazer pessoas para ciências, ou para as pessoas terem noção do impacto das suas escolhas, a gente aprender com a história. O que vocês acham? O que a gente pode aprender com a Paleonto? Isso é uma questão muito interessante, porque é o que eu coloco de novo. A gente está num momento que tem muita informação circulando, né? Muita informação. E hoje muito o que a gente tem que ensinar é filtrar essa informação de forma correta, e você sabe como fazer isso quando você se aproxima das ciências e dos métodos que ela tem desenvolvido e construído ao longo do tempo. A gente desenvolve um método científico e tudo mais, e isso deve se aproximar do todo, assim. Acho que todo mundo tem que ter esse pensamento científico, sabe? Para conseguir filtrar informações e saber o que está certo ou errado. A gente tem uma ascensão enorme de terraplanismo por aí. Pô, isso está vindo da onde? A informação está circulando da onde? Será que essas pessoas têm o conhecimento para filtrar e tudo mais? Então aí que eu acho que a Paleonto, cara, ela seria uma das, se não a melhor, talvez estou puxando o peixe um pouco do meu lado, para auxiliar nessa formação do sujeito cientista, do sujeito com pensamento científico. Porque assim, dinossauros impressionam todo mundo. Não tem que não olha, ou seja, um ictiosauro, que é grandão e bonito também, ou seja, um outro saurus, assim, qualquer. Isso é muito legal, cara. Não tem ninguém que não olha uma reconstrução e fala, nossa, que massa, sabe? E não importa a idade também. Crianças se fascinam demais, mas adultos também. Você olha assim, grandes reconstruções e tudo mais, isso é muito legal. Isso pode ser uma baita porta de entrada em qualquer mídia, em qualquer forma, para se aproximar de ciência. Isso pode despertar do tipo pensamentos como, nossa, será que ele era tão grande assim? Ou será que era tão feroz ou tudo mais? Esse será pode despertar muita coisa. E como que eu descubro se ele era assim ou não? Entendeu? Como que eu descubro que esse animal pré-histórico viveu há milhões de anos? Volte meio eu deparo com colegas meus assim, cara, tu é paleontólogo, o que é isso e tudo mais? Como que você sabe a idade das coisas? Eles perguntam muito isso. Mas como que você sabe que isso teve milhões de anos? Isso desperta um raciocínio, desperta um pensamento que deve ser explorado. E a Paleonto fornece muito disso. Eu falei, a gente pode despertar assuntos sobre datação, por exemplo, que exige muita matemática e muito desse conhecimento. Sobre ambientes do passado, em que a gente sabe que alguns acontecimentos que ocorreram na história do planeta podem estar se repetindo, podem estar sendo catalisados pelas nossas ações. Como que a gente evita? Entendeu? O que a gente está fazendo hoje que pode estar nisso? E tudo mais. Esse tipo de pensamento, a paleontologia está aqui, para te servir como uma baita porta de entrada. Falei, não só dinossauros, microfósseis, outros seres muito legais e muito fascinantes que despertam, nossa, será que isso é verdade? Ou será que isso ocorreu assim? Ou será que era tão grande? Será que era tão feroz, tão bonito e tudo mais? Eu acho que, coloco de novo, assim, a paleonto é a melhor ciência para tu trabalhar a aproximação com as ciências em geral, cara, com todos os âmbitos do conhecimento. E ela deve ser muito, muito mais explorada do que é, entendeu? Principalmente quando a gente trata de paleonto com fósseis brasileiros. A gente tem, assim, crocodilos maravilhosos e enormes e tudo mais que viveram no Brasil, dinossauros que viveram no Brasil. Os microfósseis, eles penam um pouco na questão, né? Eles são um pouco, assim, a aparência deles, nossa, que legal o microfóssil, pô, uma coisinha, tá? Mas eles ainda trazem muita informação. Ao mesmo tempo, tu consegue colocar essa provocação do tipo, cara, como é que um ser de 1 milímetro consegue trazer tanta informação sobre como que era o ambiente no passado? Será que isso era um mar? Será que isso era um lago? Será que isso era quente? Será que isso era frio? Será que esse mar era fundo? Será que ele era raso? Será? E tudo isso, assim, um microfóssil de 1 milímetro pode oferecer. Às vezes muito mais que um dinossauro de centenas e centenas de toneladas e metros e tudo mais. Então, de novo, a paleonto, ela é a maior porta de entrada para esse pensamento científico e eu vou defender isso até a morte. Acho legal também que a paleontologia é muito interdisciplinar, então a gente pode trabalhar questões de física, né? Seja ver os ossos do dinossauro e ver como que ele andava, né? Se ele tinha essa estrutura tão grande, seja a parte de química, por exemplo, olhar um microfóssil e a gente consegue tirar informações de se o oceano era tinha uma salinidade alta, se era quente, se era frio, sobre temperatura. Então acho que dá para tirar muitas informações e dá para trabalhar isso em diversas outras disciplinas, né? Para chamar atenção, já que a paleontologia é tão apelativa, né? E aqui no laboratório a gente, inclusive, tem um projeto que o Robson começou aqui, que ele começou a ensinar paleontologia para professoras de ensino fundamental e médio para elas trabalharem isso na escola, né? Aí agora o Robson já conseguiu chamar os professores aqui do departamento para
compor com ele, né? Ensinar também geologia e outras coisas, né? E a gente tem professoras aí de ciência, de biologia, de matemática, elas fazendo os cursos aqui, e depois elas trabalhando isso na sua área, assim, lá com as crianças, com os adolescentes. Isso é muito interessante. A gente vê que, na prática, isso funciona muito bem também. Pois é, cara. Pode falar, Diego. Fala tu. Então, aproveitar o gancho do que a Jenny coloca ali e vender nosso peixe de novo, assim, de uma forma que dá para mostrar que todo mundo pode fazer também. A gente usa um pouco desse gancho do que o Robson fez e a gente desenvolve um projeto de extensão aqui dentro do laboratório que a gente começou a levar paleontologia para as escolas. E assim, não só levar em apresentações, paleontologia é muito legal, né? Não, a gente levou fósseis e réplicas para a criançada do tipo, ó, isso aqui é um fóssil é um lenho petrificado de 300 milhões de anos. Toca, sente, vê o que você acha. Isso aqui existe, entendeu? E isso começa a fazer a diferença. A gente começa a ver na cara da criançada, assim, do tipo, cara, isso aqui é um dente de dinossauro. Eu tô tocando nisso, isso existe mesmo, entendeu? E isso vai desencadeando do tipo, cara, não, a Terra não é plana, entende? Tipo, tudo isso aqui existe e isso é muito legal. Mas foi uma experiência, está sendo uma experiência maravilhosa para nós. Agora um pouco impedida, né, devido à pandemia e tudo mais. Mas assim, a gente visitou, acho que umas 40 escolas em 2 anos, e atingiu assim, um público de crianças de mais de 1.000 crianças e centenas de professores, levando paleontologia para dentro da sala e levando para a realidade, do tipo, para a criancinha chegar em casa e falar, pai, eu peguei um fóssil de trilobita. Tipo, mas que diabo é um trilobita? E isso começa uma discussão, capaz que ele viveu de 800 milhões de anos até 200 e pouco, um bichinho, uma baratinha, assim, e isso está sendo muito legal, cara. Essa atividade de paleonto, assim, ela é muito gratificante para todo mundo que faz, todo mundo que participa. Não, e é legal que as crianças sempre estão interessadas em dinossauros, né? A gente chega lá, a gente é paleontóloga, elas, nossa, dinossauros. Aí a gente mostra que, na real, tem muitas outras coisas, né? Tem conchas, tem fósseis de plantas, tem microfósseis, e elas ficam, nossa. Aí a gente até leva a lupa para mostrar para elas os microfósseis, elas ficam, o quê? Esse grãozinho de areia aí no microscópio é um fóssil, né? Daí quando elas olham no microscópio, elas ficam impressionadas, elas, nossa. Tipo, realmente é um bichinho ali, minúsculo. E é muito legal ver elas com o colinho brilhando, assim, emocionadas. É muito interessante. A questão da concha. Fósseis, às vezes a gente não tem um referencial muito para aproximar da nossa realidade, né? Um trilobita, ok, assim, você entende as formas dele, mas eu não vejo seres parecidos no meu dia a dia. Às vezes um fóssil de um osso, de um dicinodonte, também não muito, mas leva uma concha. Cara, todo mundo já viu uma concha quando foi à praia. Ou se não, tem conchas assim, estampadas em coisas, em logos de tudo que é lugar. Então, quando eu olho assim, nossa, eu já peguei essa concha na praia. A criança manda assim, deu, legal, essa é do Devoniano, cara. Ela tem mais ou menos 400 milhões de anos. Tipo, o quê? 400 milhões? Pois é, então. Isso é muito show, cara. Esse tipo de vivência é maravilhoso. É difícil até colocar no papel, né? A quantidade de tempo. Acho que é até difícil eles aqui. Não, mas como 400 milhões de anos? Que isso? É difícil até escrever o negócio. Mas tu vai despertando a curiosidade. Eu acho que é a curiosidade que move, né? Os jovens, principalmente. Não, com certeza, com certeza. Essa curiosidade que a gente tenta despertar ali, eu acho que ela pode ter um ganho futuro, não só o presente ali, do momento e tudo mais, mas eu acho que a médio e longo prazo pode ser uma coisa muito interessante. É legal também que a gente mostra para essas crianças que não é tão difícil ser um cientista, né? Elas olham assim, tipo, a gente são pessoas comuns e não tem nada muito mirabolante, né? Inclusive, tem uma vez que uma menina comentou assim, né? A gente foi lá, apresentou, e ela comentou, quer dizer, então, que eu, como menina, também posso ser cientista, né? Porque geralmente a gente só tem muitos exemplos de homens, né? Na história ali, assim, então, isso é muito interessante pra gente ver também, que a gente mostra para essas crianças que elas também podem ser, se elas quiserem. Isso é importante, Jenny, porque às vezes tem muita gente que acha que o cientista ainda é aquele cara de jaleco, professor pardal que fica escondido num laboratório, que não tem uma vida. Nossa, um cientista, nossa, coisa de filme, eu só vi lá no, sei lá, Geralmente Stranger aquele Things. cara com o cabelo todo maluco assim e tal, né? Assim, tipo, não, é uma pessoa comum também que. Cara, isso é fundamental. Eu até sempre gosto desse assunto, porque a gente tem que tirar um pouco. Às vezes é culpa dos dois lados, né? Na mídia a gente trata pouco de cientistas como pessoas normais, e por outro lado também tem muito cientista que ainda vive num pedestal, né? De tecnocracia, assim, de falas difíceis, de
não passar adiante o conhecimento que tem. Tudo bem, cada pessoa é diferente, mas é legal a gente trazer isso, porque isso desperta novos cientistas, né? E pessoas diferentes fazendo ciência, né? Quanto mais diverso, melhor. Vocês iam falar e no fim ninguém falou, né? Eu só vi o microfone abrindo e fechando. Eu controlo quando vocês vão falar pelo microfone abrindo e fechando. Cara, mas é muito interessante isso. E vocês falando dos fósseis, para mim não foi diferente. Eu não ia fazer geologia, né? Eu ia fazer desenho industrial, né? Que era design hoje em dia. E porque eu sempre gostei de desenhar e tal. Mas eu tinha muita curiosidade para entender o que era o planeta Terra. Como que esse negócio funciona? Eu moro em cima dele, não sei como funciona. Fiz a faculdade só por curioso. Aí tanto que meu primeiro trabalho assim, extra aula foi no PET aí da UFPR, né? Então, até era o professor Luiz aí da Petrologia Sedimentar, estava coordenando o PET na época, e aí eu fiz meu primeiro projetinho de extensão foi com a professora Cristina, até fazendo um livrinho sobre fósseis, bem bobinho, assim, bem simplinho, foi bem legal. Tem online aí, mas é bem simples. Eu que desenhei, os desenhos não tão bons. Ainda foi melhor eu entender para geologia. Mas aí tu vê, pela curiosidade a gente se move, 5 anos depois eu estava trabalhando na área, em geotecnia, um negócio nada a ver com paleontologia, mas eu só cheguei na geotecnia porque eu fui curioso, gostava de tartaruga ninja, gostava de dinossauro, gostava de não sei o que lá, era uma criança que gostava, e aí eu ia vendo na TV, ia querendo saber mais, e de repente eu estava ali, né, trabalhando com túneis, sei lá, 6, 7, 8 anos depois. É doido isso, né? Com uma curiosidade que move. Então, por isso que a gente tem que fazer crianças curiosas, jovens curiosos, adultos, idosos, todos têm que ser curiosos, porque é isso que nos move, né? Não, mas é interessante isso que você falou, porque a geologia ela tem muitas áreas, né? Eu, pelo menos, entrei aqui na faculdade pensando, nossa, mineração muito legal, né? Imagina trabalhar com um monte de minas e tal, e os túneis subterrâneos. Aí chegou aqui nas disciplinas de geologia econômica, eu fiquei, nossa, não, isso é muito chato, não gostei. E no fim eu acabei me apaixonando por, né, geologia do petróleo, essa parte mais de sedimentar, assim, das rochas. Achei muito mais interessante do que mineração. Mas tem muita área e conforme você vai estudando, você acaba migrando para caminhos que você nem imaginava. O Diego, então, nem se fala, né? Quando você entrou na licenciatura, você não imaginou que ia estar aí agora, né? Nem um pouco, cara, nem um pouco. Assim, toda a trajetória que a gente tem na licenciatura lá, ela é, como comento, bem com cunho pedagógico e tudo mais, mas lá o que eu aprendi é que eu poderia aprender qualquer coisa. É o que o foco lá da universidade tem. Ela fala que qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa. E foi aí que eu me ancorei. Eu falei, não, tá, eu não manjo nada de geologia, não sei o que é uma rocha ígnea metamórfica sedimentar, eu vou tentar o mestrado lá. E vou embora. Eu estudei pra caramba, cara. Eu falei, eu conseguia descrever o que é um arenito. Eu nunca tinha visto um. Ou pelo menos achava que não. Entendeu? Me debrucei nos livros e falei com a Cris, Cris, eu vou estudar pra caramba, vou tentar o processo seletivo. Daí ela falou, não, mete a cara, vai funcionar, der nesse, dá no próximo, e por aí vai. Mas deu, não, passei no processo seletivo, entrei no mestrado, entrei nas disciplinas, assim, só com geólogo. Olhando os dados, tipo, cara, só geólogo na disciplina, mas vambora, não, vamos aprender um pouco. E tá aqui no laboratório todo dia fez muita diferença. A universidade abrir as portas e falar, ó, tu quer aprender petrologia, tá aqui o laboratório, os professores, eles estão disponíveis dentro do cronograma deles, eles estão aqui para sanar suas dúvidas. O pessoal, tipo, todo o laboratório aqui de geologia sedimentar, eles foram super abertos para mim, todos os professores. Um deles foi meu co-orientador, então eu tinha uma paleontóloga, que é a Cris, como minha orientadora, e o professor Fernando Wesley como meu orientador para dar todo o suporte que eu precisava, e nisso eu fui conhecendo o pessoal aqui dentro do laboratório. Meu. Eu tinha alguma dúvida, o que é esse tipo aqui de sedimentação, o que é isso? Eles falaram, não, senta aqui, explicava 1, 2, 3, 10 vezes. Legal, agora eu entendi. Então, porque a geologia exige muita vivência. E assim, eu me debrucei nos livros, eles dizem uma coisa, mas na hora lá é muito diferente. O afloramento aqui no Brasil a gente sabe que não é dos mais né, receptíveis. Assim, tu olha assim, tem uma puta árvore em cima, um monte de mato, assim, cadê a rocha? Só tem areia, assim, às vezes não, tá ali em algum lugar. Então essa aproximação é muito legal. Durante a graduação eu também tive a oportunidade, cara, de ir até o Museu de História Natural de Taubaté. Ele é gerenciado pelo Herculano Alvarenga. O cara era médico ortopedista. Ele pegou e se interessou pela paleonto, foi atrás de uns fósseis,
e descobriu e publicou o Paraphthornis brasiliensis, uma ave do terror, assim, uma ave do terror, e assim, que, o bicho é muito legal, e isso aproximou ele muito da paleonto, e ele foi fazendo réplicas, e trocando essas réplicas com museus de fora, e montando o seu próprio museu. E sim, o cara era médico, e foi se aproximando da paleonto, falei, eu também posso fazer isso, então, né, sou professor de ciências, não tá tão longe assim. E a Jenny está atrás ali de um quadro que é do Rodolfo Nogueira. Ele fez, se eu não me engano, o design industrial. E para mim é um dos paleontólogos mais legais e mais inteligentes na questão da paleontologia do Brasil hoje. O cara fez desenha super bem, é um baita de um paleontólogo. Então, assim, deu para ver que, sabe, esse caminho, ele pode vir de vários locais. É um pouquinho mais trabalhoso, às vezes, né, mas dá para chegar e dá para se aproximar muito bem da paleonto, assim, principalmente porque a comunidade é muito receptiva. A comunidade da paleonto, eles te acolhem de uma forma muito legal. É isso, cara. E a gente tem que ver que as ciências se conectam, né? Então, tu falou aí o caso do designer, que trabalha fazendo arte. Então, cara, a ciência tudo se conecta. Então, eu tive colega de geologia aí que era desenhista, hoje vive de desenho, vive de arte, de edição de vídeo, porque, cara, não é tão distante assim. Tudo que você aprende faz parte de você e te transforma. Se tu vai virar um artista plástico, tu vai usar referências de geologia nas suas artes, e assim vai transformando o seu modo de ver o mundo, né? Enfim, gente, eu acho que podemos encerrar. Estamos aí 40 minutos conversando, poderia ser 4 horas, talvez. Mas acho que foi um bom começo aí para a gente conversar, trocar uma ideia. Então, gente, exatamente. Deixem aí sua mensagem final para a galera aí que tem curiosidade de paleonto, que acha que é impossível estudar paleonto. O que vocês deixam de mensagem para essa gente que tem curiosidade e não sabe por onde começar? Hoje a gente tem o privilégio de ter muito material de paleontologia na internet. O pessoal do Colecionadores de Ossos lá, a Aline e o Tito, eles podem se dizer como grandes pioneiros da paleontologia da internet no Brasil. O conteúdo que eles produzem, assim, é de um nível de uma qualidade muito alta. Maravilhoso, tudo gratuito na internet, lives quase que semanais, um bocado de vídeo, né? Também isso é muito show. A gente do laboratório aqui tenta um pouquinho, né, das nossas atividades presenciais. No nosso site tem um pouco de coisa que está começando a ser abastecido, mas tem assim dezenas de outros canais que podem, né, na internet que podem te aproximar muito da paleonto. E eu falei, eu tenho um caso aqui que é para provar que o caminho às vezes não é o clássico geologia, biologia, paleontologia. Não, tu pode vir de qualquer lugar, de qualquer área, para se aproximar da paleonto. É uma comunidade muito receptiva. Até hoje eu nunca cruzei com nenhum paleontólogo que não foi super carinhoso e receptivo e tirou, dúvida. Nossa, cara, que legal aquele trabalho. E a gente ficou horas conversando sobre paleonto e 1 milhão de outros assuntos. Então, assim, a gente tem uma comunidade muito receptiva. A gente tem caminhos que podem convergir para paleonto sem problema e tem muito material disponível na internet de forma gratuita. Então, assim, é ter o interesse, querer e, assim, tá nas suas mãos. Eu acho que se você tem curiosidade, aí já é um caminho muito grande para você ser cientista, porque a base para ser cientista é você ser curioso com alguma coisa, né? E se você se interessa por paleontologia, tem muitas áreas e tem muito material para ser trabalhado no Brasil. Assim. Tem muitos grupos, inclusive de animais, ou de plantas e etc., que não tem quase ninguém trabalhando. Assim. Então tem muito material para ser trabalhado no Brasil. Assim. Você pode ter certeza que você vai achar alguma coisa que você gosta e que ninguém está mexendo com aquilo e você vai ter muita coisa ali para você fazer e trabalhar. Isso é verdade, que a gente comenta. A gente tem um time aqui no laboratório que acho que não chega a 20 pessoas, entre professores, estudantes de pós-graduação e graduação. A gente tem 12 mil fósseis catalogados. Então tem muito material para ser estudado, muito material que já foi encontrado, está aqui depositado esperando pessoas para ser estudado, seja materiais de invertebrados, plantas, vertebrados, a gente pode falar de dinossauros, pterossauros, aves, microfósseis, sim, tem muito material. Isso aqui é um laboratório modesto, 12 mil fósseis, tem uns aí que tem 100 mil unidades de material catalogado. Então, assim, material tem para estudar,
afloramentos novos têm para ser descobertos. Volta e meia tem um corte de estrada, já na região de Minas Gerais ali, assim, um corte de estrada novo, encontraram ovos de dinossauro e tudo mais. Então, assim, essa ciência, ela nunca vai parar, ela tá sempre em ascensão, sempre coisas novas sendo descobertas e, assim, ali esperando só para serem estudadas. Então, a paleontologia, ela é isso, é essa ciência que a todo momento ela tá crescendo e precisando de paleontólogos cada vez mais. Sensacional. Então tá, gente, eu acho que dá para encerrar muito bem com essa mensagem final de vocês dois. Obrigadão pela paciência, pela atenção, pelo tempo de vocês. E eu acho que a gente vai se ver mais por aqui ainda, muito em breve. Então, brigadão. Com certeza. Um grande abraço para vocês. Obrigada a você. Obrigado pela oportunidade aí e até mais. Até mais.